Fala aí, meu nome é Thiago Teixeira e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá para mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é resista, há tempo para todas as coisas. Eu estava aqui de semana passada para cá, do último vídeo que eu postei para esse, pensando bastante assim sobre essa questão de ter que fazer um vídeo por semana, um vídeo a cada 3 dias. E refletindo sobre os temas, porque não sei se eu já compartilhei, acredito que sim. A ideia aqui não é simplesmente botar um roteiro qualquer de um chat GPT, de uma inteligência artificial e definir aqui e ler um roteiro. É refletir sobre o dia a dia, refletir sobre a nossa vida, no meu caso, a minha vida, e trazer temas que fazem relevância dentro daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho conversado, daquilo que eu acho que faz sentido para quem está aí do outro lado assistindo, tirando seu tempo para ouvir. Já gostaria de agradecer os feedbacks do último vídeo, porque teve bastante comentário, o pessoal curtiu, se inscreveu no canal. Então eu já começo daqui já reforçando para você e lembrando, se inscreva no nosso canal, reforço também, vai lá no Instagram, segue a gente, porque eu tenho aprendido que nessas plataformas aqui, se você não pedir, o povo não lembra. Curta e compartilha, toda vez que você curte, a plataforma entende que você gostou do conteúdo e te entrega cada dia mais. E toda vez que eu vier aqui com uma doideira da minha cabeça, trazendo aqui uma reflexão, um pensamento, sei lá o que seja, você vai ser notificado, tá? Lembrando que o nosso compromisso aqui é só de esvaziar a mente, passar aquilo que está sendo pensado e você aí do outro lado tem a responsabilidade de ouvir e digerir. Se faz sentido para você, retenha. Se não faz, vamos para o próximo vídeo que uma hora eu tenho certeza que vai fazer. Então, de semana passada para cá, eu fiquei reflexivo, pensando um pouco em algumas coisas que têm acontecido no meu dia a dia, o que tem acontecido na nossa sociedade, e me veio uma memória de uma palavra muito forte de resista. Mas é um resista, não é um resista de resistência, de não permita a mudança. É o resista de permaneça. Por muitas das vezes eu tenho pensado e tenho falado e tenho vivido sobre se posicionar, sobre viver debaixo de um propósito. Você tem uma visão, você tem uma direção e para que aquilo aconteça você precisa se posicionar. E uma vez que você se posiciona, a nossa ansiedade tende a achar que a gente vai colher o resultado logo em seguida. E o que eu tenho percebido com o dia a dia, com a vida que a gente vem levando, que entre você entender aonde você quer chegar, tomar as ações para se posicionar para que aquilo aconteça e aquilo verdadeiramente acontecer, existe um espaço. E é nesse espaço que você vai ser provado. É nesse espaço que eu estou dizendo, resista. Há tempo para todas as coisas. Por que há tempo para todas as coisas? Porque uma vez, deve ter mais ou menos uns 3 meses, eu estava aqui refletindo, eu sou um pouco ansioso, né? E aí eu estava refletindo bastante, mas Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não rompem? Por que as coisas não estão indo? E eu comecei a fazer uma autorreflexão eu recebi uma direção, eu fui nessa direção, eu me posicionei, eu preparei, eu organizei. E por que eu não estou colhendo? Por que eu não estou vivendo aquilo que eu acredito que eu deva viver? Existem 2 pontos que você precisa observar aqui. Primeiro é se você realmente fez aquilo que você se propôs a fazer e se você cumpriu todas as etapas necessárias. Mas tem uma segunda ponte que às vezes a gente não vê por conta dessa celeridade, dessa correria do dia a dia, que a gente não percebe. E é isso que eu queria reforçar. Para isso, eu vou usar como exemplo alguém que planta. Esse exemplo é até bíblico. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas entre plantar e colher, há tempo de esperar o crescimento. O que seria isso? Se você vai plantar, vou usar como exemplo aqui milho, tá? Primeira coisa, você tem que identificar uma terra. Depois que você identificou essa terra, você tem que fazer análise do solo, saber se esse solo é fértil, se ele tem a composição necessária para que aquele milho cresça. Eu não sou agrônomo, tá? Eu estou só dando um exemplo. Terceiro, você tem que ir lá e comprar. Ou se você tem aquela terra,
Você tem que começar a preparar aquela terra para plantar. E aí você tem que fazer a correção, se for preciso, de calcário, de algum nutriente. Aí você vai lá, cerca a terra, porque não adianta você plantar num lugar a qual qualquer um tem acesso, qualquer animal, qualquer bicho, aí você vai perder a sua lavoura. Então você cerca aquele lugar, você compra aquele lugar, você ara a terra, você prepara a terra com nutrientes e com preparos anteriores, você limpa, depois de tudo limpo, você vai lá e afofa, que é o arar, né? Afofa o chão, e depois você vem plantando. Até aqui, a gente está falando de posicionamento. Por quê? Porque você plantou, você se posicionou e você plantou. Você plantou, você vai colher? Sim, você vai colher. Só que entre terminar o plantio e a colheita, no caso do milho, no milho, se eu não me engano, é 90 dias. Existe um hiato de 90 dias que o lavrador ele precisa molhar a terra e crer que aquela semente está germinando. Ele precisa vigiar a sua lavoura para que não venha uma manada de algum animal e coma o broto. Mesmo depois do broto, ele tem que ir lá de tempo em tempo, conferir se o processo da planta está correto. Em alguns casos, e aí os agrônomos de plantão me ajudem, você vai ter algumas fertilizações que você vai fazer no meio do caminho, mas em suma você não vai fazer o milho crescer. Você vai plantar o milho, você vai cuidar do milho, você vai observar o milho, você vai tratar alguma praga ou evitar que alguém ataque o seu milho, mas no final das contas você não vai ir lá com a sua mão, com a força do seu braço e fazer o milho crescer. Isso é um processo natural de germinação da planta. E nesse momento você precisa resistir e esperar. Trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, você foi lá, você se reinventou, você se ressignificou, você ajustou aquilo que precisa ajustar em você, na sua empresa, no seu trabalho, no seu relacionamento. Depois que você ajustou, você se posicionou e aí você tomou a atitude de ser um milho que vai crescer. Só que você agora precisa resistir às adversidades, o vento, a chuva, o sol, porque algumas coisas demandam um tempo natural das coisas. E não é a sua ansiedade que vai fazer com que isso seja acelerado. Um outro exemplo é que se o agricultor fica ansioso para ver a planta crescer e todo dia ele vai lá e mexe na terra, todo dia literalmente, com a sua ansiedade, mais do que atrapalhar, muitas das vezes ele vai matar a sua colheita. Então, às vezes a gente lê até na própria Bíblia, há tempo de plantar e há tempo de colher. E a gente esquece do tempo de esperar germinar, esperar acontecer. Não cabe a nós fazer com que o processo natural aconteça. Cabe a nós plantar, inicializar e cuidar na medida que as coisas vão acontecendo. Mas, Thiago, a palavra cuidar e resistir são diferentes. Quando a gente fala de meio social, quando a gente fala de um propósito de visão, que não é o caso da planta, o cuidar é resistir. É resistir num posicionamento mesmo quando você não está tendo like. É resistir numa rotina, num hábito, num propósito, mesmo quando ele ainda não está te dando retorno financeiro ou aquele retorno que você espera. É resistir firme em se manter na visão o qual você se propôs para poder esperar cumprir esse tempo e não ficar a cada dia fazendo uma coisa diferente. A cada dia inventando uma nova história. A cada dia surgindo com uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo. Não. Você teve a sua primeira ideia mirabolante que vai mudar o seu mundo, resista e vá nela, persevere nela até que ela dê certo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, mas entre esses dois tempos, há o tempo de resistir, há o tempo de ficar de pé, há o tempo de ficar posicionado. Uma outra coisa que eu lembrei, até para deixar mais lúdico, né, mais claro, quando você pega um navio de grande porte, ele vai fazer uma transação entre continentes e tudo mais, é muito comum que no meio do caminho ele tenha encontre tempestades. E também não sou navegador, mas é um exemplo.
E na navegação é muito interessante porque, dependendo da corrente que você pegar, você dificilmente vai conseguir acelerar em direção ao seu propósito, ao seu destino. Só que naquele momento você tem que usar todas as suas energias e toda a sua eficiência para você estar na proa correta, ou seja, apontado para o lugar correto, resistindo à tempestade e não permitindo que seu barco desgoverne. Porque quando a gente está falando de uma transação de milhões de quilômetros, mil quilômetros, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, 1 grau que você mude o seu rumo, você muda completamente o seu destino. Você erra lá quilômetros do destino. Então, quando você se preparou como um navio, você se preparou, você se abasteceu, você colocou todos os suprimentos para sair do Brasil e chegar na África ou na Europa. E você, depois de conseguir um navio, fazer toda a preparação, esse navio parte do primeiro porto. E quando você está no meio do caminho, existe a opção de voltar, mas muitas das vezes o voltar não é possível, porque você tem só para terminar, você não tem para voltar. Na aviação isso é muito comum, inclusive. Você já passou de um limite, você lidou com uma tempestade, com uma resistência. Nesse momento, você precisa resistir. Talvez baixar a âncora e resistir àquele vendaval, talvez colocar o motor numa direção correta para você cortar o vento, talvez você precise, não sei, rever algumas coisas que você está carregando e dependendo do nível da tempestade, o navio tem que desfazer das suas cargas para que ele garanta que ele vai chegar naquele destino objetivo. E eu queria aplicar isso à nossa vida. Eu queria aplicar isso para os nossos propósitos de negócio, nossos propósitos de relacionamento. Eu queria deixar aqui para você uma questão de mais do que resistência, é uma questão de consciência. É você perceber que entre o plantio e a colheita, entre a partida e a chegada, existe um processo de travessia, que muitas das vezes ele é natural, muitas das vezes ele até pode ser acelerado com uma ferramenta melhor, mas ele dificilmente vai ser num piscar de olhos, a não ser que seja por um milagre. Deus é possível para fazer esse milagre? Sim, mas muitas das vezes ele quer que no meio do processo a gente perceba o quão necessários são que algumas coisas aconteçam. E quando você se posicionar, quando você se levantar, quando você se colocar, faça todos os ajustes necessários, se prepare. Mas lembre que no meio do caminho você vai precisar resistir. Resistir no seu propósito, resistir na sua visão, resistir na sua academia, resistir na sua ambição. Você vai precisar resistir para poder cumprir aquilo que você se propôs, aquilo que foi proposto no seu coração. E é uma coisa que eu vejo muita gente falando do como posicionar, como se fazer, como se preparar. E aí a gente pula no Instagram e chega lá e vê a colheita. E aí a gente, na nossa ingenuidade, talvez imaturidade até da minha parte, que é um exemplo, a gente acredita que a gente vai plantar e vai colher. Então eu estou aqui para reforçar e para dizer que se você está no processo, se você já entendeu aquilo que precisa ser mudado, se você já entendeu aquilo que precisa ser feito, se você já fez, já se posicionou e você já se colocou para resolver isso e talvez não está vendo uma resposta no curtíssimo prazo, resista. Porque o tempo da colheita vai chegar. O tempo duas espigas de milho por pé vai acontecer. Dependendo da planta, dependendo do propósito, dependendo do que isso demora 90 dias. No caso de um alface, pode ficar em 60, 45. Mas dependendo da árvore, se for uma jabuticaba, isso pode demorar até 15 dias. E a jabuticaba está aqui para nos dar como um exemplo, né? Ela resiste por 15 anos, corrigindo, eu falei 15 dias, mas são 15 anos. Resistindo à chuva, a sol, à tempestade, a tempo seco, a tempo frio, a tempo quente, a muita chuva, pouca chuva. Por 15 anos, a jabuticaba vai ali, crescendo e se desenvolvendo um pouquinho para depois dar o seu fruto. Hoje há casos de vir menos, mas é mais tempo, é só a título de exemplo. Se você gostou, se isso fez sentido para você, se isso acendeu uma lâmpadazinha de ideia dentro da sua cabeça, dentro do seu coração,
clica aqui, curta, compartilha, segue lá no Instagram e a gente está aqui para isso, para cada dia trazer, complementar e conversar. Se você teve alguma ideia, se você tem alguma sugestão também, deixa aqui seu comentário, beleza? Um abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe.